E agora a pergunta e a resposta excluída, né? Será que é essa única pergunta que foi excluída, será que é uma mudança de entendimento da receita? Na verdade, ela se trata aqui de uma atualização, de exclusão, inclusive, de uma pergunta que estava sendo redundante dentro do manual lá de perguntas e respostas de 2023. Então, a pergunta excluída é a que em 2023 era a número 280, que a pergunta é a seguinte, né? É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública recebida por pessoa com doença grave? E ela dizia que não, né? Os valores recebidos a título de pensão, em cumprimento de acordo com decisão judicial ou por escritura pública, enfim, estão abrangidos da isenção para pessoas com moléstia grave. Então, essa pergunta ainda estava lá em 2023. Por que ela estava inútil ou redundante, digamos assim? Porque, olha só, existe a pergunta 219, que fala lá, pensão paga por acordo ou decisão judicial. Qual é o tratamento tributário aplicável à pensão alimentícia recebida mensalmente? E aí diz a minha resposta, em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, lá, em 23 de agosto de 22, o rendimento recebido a título de pensão alimentícia não está sujeito ao recolhimento mensal nem à tributação do ajuste anual, ou seja, por causa desse julgamento aí do STF, a pensão alimentícia ela é isenta de imposto de renda. E aí, então, não, é irrelevante se essa pensão é recebida por pessoa com doença grave ou não, ela é isenta em qualquer forma, né? Então, ela não é tributável essa pensão alimentícia porque tem essa decisão aí do STF. Então, aquela pergunta não tinha mais porque está ali simplesmente por isso que ela foi excluída. Inclusive, aí fica, claro que é uma brincadeira, mas a dica para os próximos manuais, se a gente pensar a pergunta 221 e 222 também, elas não precisavam mais estar aí, né? Então, lá na seção de rendimentos tributáveis, nessa aí, a pergunta e resposta de 2024, tem a pergunta 221, que pergunta se a pensão paga por acordo ou decisão judicial a residente no Brasil é tributável. A resposta é a mesma, né, sobre essa decisão de 2022 do STF. E também tem a pergunta 222, que é a pensão paga por meio de bens e direitos. Qual é o tratamento tributário, perdão, da pensão alimentícia paga por meio de bens e direitos? Então fala, né, que ela não está sujeita à tributação. Mencionando de novo a decisão do STF ali de 2022. Então, basicamente, foi excluída a 280, que tratava aí sobre uma situação específica de uma pensão lá recebida por pessoa com doença grave. Não vai pagar, não só por estar com doença grave, como também nenhuma pensão paga, por isso que ela foi excluída. Da mesma forma aí que poderia ficar uma pergunta única lá nos rendimentos tributáveis e mais alguma nos rendimentos isentos, fazendo essa referência ao julgamento do STF, e evitaria essas outras perguntas aqui, como eu coloquei. Então, pode ser que futuramente também acabam diminuindo e caindo essas outras perguntas, sendo reformulado, então, uma única pergunta sobre esse entendimento do STF, que hoje dá essa isenção, garante essa isenção a qualquer tipo de pensão alimentícia, seja paga por bens e direitos, seja pagas aí por pessoa com doença grave, enfim, qualquer outra hipótese.